A gente sempre fica na dúvida de estudar desenho ou 3D, aprender sculpt ou pintura. Então, qual que é a melhor? 3D ou 2D? Bom, e que tal os dois? É justamente para falar melhor sobre o 3D funcionando pro 2D que no Revodox da semana a gente vai ver melhor como que duas técnicas diferentes podem funcionar muito bem juntos. Muito do estudo de desenho vai descrever como que o mundo funciona. Já o 3D vai mais pro lado de entender como montar a malha de um objeto para que o seu funcionamento nesse espaço tridimensional seja realista. Isso olhando de uma forma bem brusca para essas duas formas de produção. Então bora entender como que a gente pode usar o 2D e o 3D para se complementar. E para isso a gente vai falar de anime, porque há muito tempo já misturam essas duas técnicas para criar algo incrível. Agora, um bom exemplo para a gente ver isso sendo bem aplicado, que até dizem ser o sucessor dos estúdios Ghibli, no caso Demon Slayer, é onde os efeitos visuais são muito bem aplicados com a ilustração dos personagens. Aqui, muito do que torna as lutas do anime tão incríveis, no caso a movimentação de câmera e espaço, são feitos em 3D, o que depois, para animar, facilita muito mais do que redesenhar o mesmo cenário várias e várias vezes. Sem contar que isso permite uma exploração maior de composição, iluminação e mistura com cada objeto que pode ser reorganizado dentro do cenário. Tanto que, como fala muito bem o quadrinista Scott McCloud em seu livro Desvendando Quadrinhos, o cenário, como é algo imóvel, pode ter uma qualidade maior para contrastar dos personagens, deixando o contexto do mundo em que a história se passa mais próximo de quem assiste por associações realistas, permitindo também explorações mais dramáticas de iluminação, composição ou até mesmo distorções gestuais em cima dos personagens. E isso tudo vai colaborar com a narrativa visual, fazendo com que a produção se preocupe muito menos com o gasto de produção para cada novo cenário e cada nova alteração que a história pediria. Então o 3D, junto com o 2D, é mais pela facilidade que essa forma de produção favorece para diferentes formas de contar uma história, seja nos quadrinhos, nas animações ou até mesmo numa ilustração muito bem trabalhada. Tão bom é o exemplo que você pode ver o Blender sendo utilizado com os shaders bem maleáveis para criar um efeito de linha ou se não achuras, já facilitando a produção de um desenho finalizado e desenvolvido, porque o trabalho depois de ajustes pode ser resolvido muito mais fácil no Photoshop. Mas não é só animes como Demon Slayer que você pode ver essas soluções sendo aplicadas. Nas últimas produções que os estúdios da Sony vêm fazendo, muita da solução é resolvida na pintura, e o render busca justamente uma associação com o estilo visual que os quadrinhos conseguem no 2D. Então, aprender 2D ou 3D? Bom, não importa muito a resposta para essa questão. O que importa mesmo é como que você pode buscar aplicar isso para diferentes estilos e formas de produção. Porque o 3D e o 2D podem sim ser uma extensão complementar ao seu trabalho, algo que a ferramenta não limita o que pode ser criado, mas sim pode ser estruturada com diferentes experiências, ignorando limites específicos de cada forma de produção. E a arte é justamente sobre isso. É sobre as suas formas de produção e como que elas devem complementar uma a outra, não limitarem se uma vai ser melhor ou pior, porque principalmente um conhecimento não vai limitar o outro, vai acrescentar em novas formas de produção que você pode criar ou até mesmo observar de outros artistas, ajudando você a dar visão ao mundo da sua forma única e particular. Até porque muito do trabalho agora de criação vai de referências e de como que essas diferentes estruturas podem ser distorcidas. E para isso eu até separei alguns exemplos para que você comece a construir as suas. Você pode encontrar bons tutoriais e projetos aqui no YouTube mesmo, em canais como o Stylize Station e o Tip Tut, que explicam muito bem processos e também conversas com artistas para complementar mais a sua criação e de como que chegaram nessas soluções, permitindo você que está estudando e ainda se desenvolvendo como artista, construir muito mais só do que uma vasta coleção de tutoriais e você entenda também como que você pode amadurecer o seu trabalho com essas respostas e essas perguntas já resolvidas. Porque não adianta só aprender diversas técnicas esperando bons resultados. Você precisa entender como bons resultados são construídos. Então estudar os fundamentos vai ser a parte essencial para desenvolver o seu trabalho. Bom, essas são as primeiras considerações de como começar a entender e aplicar bem o 3D para o funcionamento do seu trabalho em 2D. Caso vocês tenham dúvidas ou outras sugestões do que a gente pode comentar aqui sobre processo e produção, eu vou estar muito feliz de ouvir as suas recomendações nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.